Meu nome é Cristiane Guedes Fragoso, mas eu sou mais conhecida no meio audiovisual como Cristiane Fragoso ou simplesmente Cris Fragoso. Eu sou natural da cidade de Mamanguape, que fica aqui na Zona da Mata, da Paraíba. Mas eu morei muito pouco tempo lá. Meu pai trabalhava em banco e era transferido frequentemente. E por isso eu acabei morando em várias cidades aqui do estado, né? E apesar de eu ter um carinho muito grande pela cidade que eu nasci, eu não tenho raízes lá, né? E isso me faz ter uma sensação de que minha naturalidade é como se eu fosse natural da Paraíba em si, não de um lugar específico, porque hoje eu não conheço quase ninguém lá em Mamanguape e eu tenho essa sensação assim desse enraizamento que ele se estende, ele não fica fincado só numa cidade, mas no estado inteiro. Quando a gente vai desenvolver um roteiro de cinema, a gente muitas vezes faz uma prévia do personagem, né? Como foi a vida dele, a vida desse personagem antes dele entrar naquela história que vai ser contada. Isso nos ajuda a explicar muitas coisas sobre esse personagem, né? Porque ele toma determinadas ações e até a gente a pensar quais as ações que esse personagem tomaria, né, em determinada situação. E por que eu estou falando isso, né? Para trazer um pouco o motivo pelo qual eu entrei, eu estou hoje no cinema, né? O motivo pelo qual eu me apaixonei, eu me encantei pelo cinema. E eu acho que foi antes de eu conhecer o cinema, antes de eu conhecer o audiovisual, eu me apaixonei pela contação de histórias, né? E um grande influenciador dessa minha paixão foi meu pai. Ele me ensinou a ler num livro que eu acho que era a obra completa de Monteiro Lobato, a obra infantil completa de Monteiro Lobato. Era um livro assim enorme, assim, dessa grossura, que tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho. Era a obra completa infantil, né? Era uma edição de centenário. E eu lembro que eu ficava esperando o dia todo para que meu pai chegasse e lesse aquelas histórias, né? E eu adorava contar aquelas histórias. E depois, quando ele foi me ensinando a ler, que eu fui aprendendo, eu mal esperava o momento de eu poder ler, né? Para eu estar saindo na minha voz aquela contação que já foi contada por outra pessoa. E depois, quando eu aprendi a ler, eu lia tudo para poder contar para outras pessoas. É por isso que eu acho que antecede, assim, né? A minha paixão pelo cinema antecede o meu conhecimento do cinema. Depois, quando eu conheci um escritor que era primo do meu pai, Stanislau Fragoso, né, eu fiquei encantada, né? Eu disse, eu conheci um escritor. E aí ele foi me contando as histórias dele e eu disse, eu vou querer ser uma escritora quando eu crescer, né? Em outra época também, um pouco mais tarde, eu escrevia muito no colégio, né, minhas redações, e minha tia Elis, ela me incentivou muito também, assim, ela ficou muito empolgada com a forma que eu escrevia, porque ela disse que eu escrevia de uma forma que não parecia ser da minha idade. Eu lembro de uma redação que ela ficou encantada quando eu fazia um paralelo entre o envelhecimento e o percurso de um rio. E aí eu pegava todas as imagens, né? Naquele tempo eu já usava imagens nas minhas escritas, né? Daquele rio descendo até chegar e se encontrar no mar, né? Todas as barreiras, todos os conflitos, né? Do próprio rio, né? E eu fazia esse paralelo com o envelhecimento, né? E minha tia ficou assim, e aí ela me incentivou muito a partir daqueles textos, né?
né? E com isso eu fui tendo mais vontade de contar as minhas histórias. Em uma outra época, eu quis contar através do teatro, né? Eu fui fazer teatro lá em Patos. Meu pai arranjou, eu falei essa vontade, ele teve um conhecimento com um pessoal, um grupo de teatro de lá. Eu cheguei aí, mas a minha timidez não deixou eu ficar nesse grupo, eu não consegui ir para frente. Mas eu descobri, bem antes dessas redações, né, desse grupo de teatro, eu descobri que a minha forma favorita de contar histórias era através do cinema. Eu morava ainda em Conceição e era uma cidade que naquela época não tinha uma locadora, não tinha cinema e eu tinha que dormir cedo à noite. Meu pai colocava a gente para dormir de 8 horas e aí eu não tinha acesso quase a filmes. Os únicos filmes que eu tinha acesso eram os da sessão da tarde, né? Até porque não tinha muitos canais de TV naquela época na cidade. E aí eu fazia balé, que eu adorava, era muito aplicada, e eu era boa mesmo no balé, era uma coisa que eu queria fazer para minha vida, mas era na hora da sessão da tarde. E aí eu comecei a atrasar, às vezes a faltar o balé, e aí minha mãe começou a reclamar, né? Eu tô pagando balé caro para você fazer e você tá atrasando, vai. E ficava insistindo, impressionando para eu ir. E aí chegou um dia que eu tive que fazer uma escolha, né? Porque era o único momento, o único acesso que eu tinha a filmes, era aquele espaço, era aquele horário. E aí eu escolhi ficar com meus filmes, ficar assistindo os filmes, e eu vi o quanto eu era apaixonada, assim. Eu abri mão de uma coisa que eu gostava muito, que era o balé, né, por conta dos filmes. E aí eu vi que ali eu vi que realmente eu queria contar histórias daquele jeito, eu queria ver histórias daquela forma. Chegou então a época em que eu estava finalizando o ensino médio e eu precisei decidir o que é que eu iria fazer, para que é que eu iria prestar um vestibular. Mas não havia, eu queria cinema, mas não havia cinema aqui na Paraíba e naquela época era o que eu ia ter acesso, né? Era o que era disponibilizado. Então, uma outra coisa que eu gostava muito, que eu comecei a gostar no ensino médio, foi genética, né? Eu aprendi a gostar muito de genética, porque tinha estatística, que era uma coisa que eu gostava. E eu acho hoje que também era porque a genética é uma forma de contação de histórias, né? Ela conta a história da nossa hereditariedade através de seus códigos. Ela traz essa história que está intrínseca em nós, assim. Ela traz essa ancestralidade da gente. E isso é uma forma de se contar uma história. E aí eu entrei na biologia para lá dentro eu poder trabalhar com genética. Quando eu entrei na biologia, eu descobri que lá tinha um curso de teatro. E aí comecei a vencer um pouco da minha timidez entrando nesse grupo de teatro, que ele seguia a linha um pouco do pastoril. E paralelamente eu comecei a fazer estágio num laboratório, né, com bolsa de iniciação científica, do PIBIC e tudo mais. E lá eu estudava leveduras, as leveduras, a levedura da cerveja, Saccharomyces cerevisiae. Mas eu comecei a ficar descontente com as leveduras porque elas queriam contar sua própria história, né? Eu esperava um resultado, né? Eu fazia um experimento esperando um resultado que seria uma coisa boa, assim, essa seria a descoberta. E quando menos esperava, as leveduras elas não respondiam da forma que eu queria, né? Elas tinham a sua história e elas queriam contar a sua história de acordo com a sua genética, a sua fisiologia. E aquilo me desmotivou e ao mesmo tempo também, né, eu fazendo teatro, né,
eu comecei a ter aquele sonho de querer, né, correr atrás do que eu queria, do que eu tinha sonhado antes, que era o cinema. E eu cheguei para o meu pai e eu disse: pai, eu vou abandonar o curso de cinema, aliás, eu vou abandonar o curso de biologia e vou para o Rio de Janeiro, vou fazer cinema, já que não tinha cinema aqui na Paraíba. E aí meu pai disse: você tem duas opções. Uma, você vai para o Rio de Janeiro, linda, maravilhosa, mas por sua conta e coragem. A segunda opção, você termina seu curso, pega o seu diploma e aí eu lhe ajudo com custos, a pagar suas despesas com alimentação, hospedagem. E aí eu disse: tá certo, então eu acho que eu vou ficar com a segunda opção mesmo. E terminei o curso de biologia, eu ainda, nessa época eu fazia o bacharelado, e aí quando eu comecei a me organizar para ir para o Rio, ainda fiz a licenciatura. E depois, quando eu terminei, fui para o Rio. Chegando lá, eu fiz uma prova para a UF, um vestibular, né? Fiz a primeira fase e tive que ficar lá esperando pela segunda fase. Nesse meio tempo, eu resolvi me matricular na CAL, que era um curso de atores. Eu pensei: se eu vou dirigir atores, né, porque eu não conheço o mundo deles, né? E aí me matriculei na CAL, que quando eu fui fazer a segunda fase do curso de cinema, na UF, eu comecei a pensar, né? Eu já estava muito cansada, porque só de ir para CAL, só de estar andando, já andava muito, eu passava 2 horas em transporte. E se eu ficasse estudando na CAL, que era em Laranjeiras, lá no Rio, e tivesse que ir para Niterói todo dia, né, para o curso de cinema, ia ficar muito complicado para mim. Aí eu descobri que tinha um curso de cinema na Estácio, que ele era um curso também, era um curso superior, mas que era mais prático, né, menos teórico, né, tinha muita teoria, mas era uma teoria totalmente voltada para cinema. E a maior parte das disciplinas, elas eram muito práticas. E aí eu digo: não, é isso que eu quero. E chegando lá, quando eu fui lá querer me matricular, né, eu entrei como graduada, eu descobri que eu ainda ia ter 50% da bolsa por conta do meu diploma, né? Meu pai estava me ajudando desde aquela época sem saber. Lá no curso de cinema eu ainda realizei 2 filmes enquanto diretora. Foi A Paz Depois da Guerra, que era um curta em 35mm, que foi realizado na cadeira de fotografia. E quando chegava assim no meio do curso, os alunos apresentavam projetos e os próprios alunos é quem elegiam os melhores projetos para serem rodados. E o meu, eu acho que foi escolhido com mais 1 ou foi 2 para ser filmados. E era para a gente fazer um filme onde a história, ela tinha que ser contada pela luz, né? E o meu roteiro era um roteiro muito simples, era só uma família que estava no meio do sertão, sem ter o que comer, e que estava esperando alguma coisa, que viesse alguma coisa uma chuva, né? Tinha uma fogueira na frente deles, lá para passar o frio, porque em alguns lugares à noite é frio. Só que a gente tinha que fazer isso no estúdio, né? A gente precisava fazer isso no estúdio e eu tinha que botar uma fogueira lá dentro, eu tinha que fazer o sertão lá dentro. E como foi que eu fiz esse sertão? Eu joguei pó de serra para fazer a terra, aquela terra vermelha, né? A fogueira, eu botei um rebatedor dourado, né? Com uma luz, botei luz de lua. As paredes do estúdio, como já eram pretas, eu aproveitei para fazer... Eu botei umas estrelinhas daquelas de quarto que a gente bota em teto, que quando a gente jogava a luz, aparecia um brilho, assim, ia e voltava. A chuva, a gente botou só um aguador em cima, na frente da câmera,
e outro em cima do ator. A gente fez um plano fechado para mostrar essa chuva e um plano inicial também de um pingo de chuva caindo na terra, né? A gente pegou umas gotinhas, botou, fechou ali e mostrou só aquele pingo para mostrar o início, e depois mostrou caindo no ator. E ficou uma coisa muito linda vista lá no cinema da faculdade, né? Eu lembro que os professores viram que disse, que coisa linda. Depois ele foi, a gente passou ele para a Mini DV na época e não ficou tão bonito, perdeu muito a cor dele, né? Mas também ficou bonito. Eu ainda não tenho esse material, eu tenho que passar para... tenho que transcrever da Mini DV, né? E fiz também um documentário, na matéria do documentário, que passou pelos mesmos trâmites, né, de eleição pela turma, e que era o título do documentário é Amor, Paixão e Sexo. O que é isso para você, né? Era um apanhado, né, da vida carioca nesse sentido, né, e da visão das pessoas. E eu mostrava assim vários pontos de vista, mostrava psicólogos, mostrava padres, o que achavam, e o povo na rua também. Teve uma coisa interessante que eu entrevistei também João Baldo Ribeiro, não por conta do livro a Casa dos Budas Ditosos, que eu gosto também, mas foi principalmente por conta do Sorriso do Lagarto, que eu vi a descrição dele, as descrições e as narrativas, assim, uma verdade tão grande, assim. No depoimento dele, na entrevista, eu perguntei a ele, João, como é que você consegue, né? Como é que você cria os seus personagens, assim? Porque é de uma verdade tão grande, você contar, por exemplo, uma cena de dois homossexuais, né? Com tesão, uma paixão acontecendo ali, quando você não é homossexual. Como é que você faz parecer tão real, tão verdadeiro? Ele disse, olha, quando eu vou escrever um personagem e as ações dele, ele que toma conta de mim, é como se ele pegasse da minha mão, ele que vai levando a caneta, sabe? Não sou eu que penso, vou pensar isso para fazer. Ele disse que vai vindo. E eu percebi que o meu processo de escrita de roteiro, ele passa por esse processo, não só de roteiro, porque eu escrevo também poemas, contos, ele passa por esse processo, parece que vai vindo uma coisa assim, que o personagem e a própria história, ela vai se contando, sabe? Eu precisei decidir, né, se eu ia ficar lá ou se eu ia voltar, porque eu finalizei os 2 cursos e muita gente me disse, fique aí, porque o campo de trabalho é muito melhor, né? Aqui na Paraíba você não vai ter campo de trabalho. Mas eu não tinha ido para lá, para o Rio de Janeiro, para trabalhar. Eu tinha ido para me profissionalizar e para ter condições de contar a minha história, né? E a minha história, ela estava vinculada às minhas raízes. E as minhas raízes, como eu falei ali atrás, elas eram paraibanas, assim, né? E alcançavam de uma forma bem amplificada todo o estado. Eu poderia até contar as minhas histórias, vivenciar histórias lá e contar as histórias que eu estava vivenciando lá. Mas eu queria voltar para cá, eu queria trabalhar com cinema na Paraíba, eu queria falar sobre a Paraíba, eu queria filmar a Paraíba, eu queria mostrar a Paraíba, eu queria me mostrar na Paraíba, eu queria trazer essas raízes, essa ancestralidade. E foi então que eu voltei para Paraíba. E chegando aqui, eu comecei a procurar pessoas que trabalhassem com cinema, e uma das primeiras pessoas que eu conheci, por incrível que pareça, foi Marcos Vilar. E eu digo assim, por incrível que pareça, porque a primeira obra de cinema paraibano que eu assisti foi A Canga, que é um filme dele.
E não foi aqui na Paraíba, foi no Festival do Rio, né? Quando eu estava morando lá. Eu lembro que eu assisti vários filmes naquele festival e quando eu assisti a Canga, eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu nem sabia que se fazia cinema na Paraíba. Infelizmente, naquela época, não existia uma circulação, né, desses filmes. Hoje em dia ainda, a gente ainda tem uma dificuldade de circulação, né? Já melhorou bastante. Né, mas ainda precisa de muito investimento para que essas obras elas possam circular. E esse filme ele ganhou, ele foi muito premiado lá desse ano. Foi o filme que eu mais gostei e eu disse, gente, a gente tem cinema paraibano. E aí, quando eu encontrei com o Marcos Vilar, me tornei amiga dele, ele me convidou para participar do seu próximo filme. Ele me perguntou quais as funções que você já trabalhou. Aí eu disse essa. Aí ele disse, não, mas essas que você está falando aí, eu já convidei outros profissionais para fazer. Aí eu disse a ele que fazia continuidade. Aí ele disse, não tem continuista. Bora fazer a continuidade do meu filme. E aí eu fui fazer, foi a minha primeira continuidade aqui. Eu tinha feito só uma continuidade no Rio, né, e fui fazer uma aqui. Depois disso, aí eu comecei, né, uma trajetória de continuidade após a outra, assim. E era engraçado porque eu sou uma pessoa que eu tenho TDA, transtorno de déficit de atenção, mas eu sou muito metódica, né, e eu sigo os métodos, né, da continuidade, que é o que me ajuda a conseguir fazer a continuidade. E também isso também me ajuda, fazer continuidade me ajuda a ser mais disciplinada, a ser mais observativa, né? E aí eu fui para outros filmes, fui convidada para fazer um longa, que foi um longa de Eliezer Rolim, O Sonho de Nassim, e foi minha terceira continuidade. Eu já peguei um longa com a terceira continuidade. E foi ótimo, foi um processo ótimo, né? Porque me ajudou muito na percepção de narrativa, né? Também nessa coisa justamente da continuidade das coisas, não só de uma cena, de um link para outro, mas do roteiro, da narrativa de uma forma geral. Foi um trabalho muito importante para mim. E aí eu comecei a ser convidada para fazer outros trabalhos, outras continuidades, e chegou um tempo que Heleno Bernardo, que é produtor, ele chegou para mim e disse, Cris, você tá indo muito bem, tá realizando um trabalho muito bom, já tá sabendo muita coisa, bora fazer uma assistência de direção. E aí ele me chamou para fazer a assistência de direção de Antoninha, que foi a primeira assistência de direção que eu realizei aqui. E foi ótimo, eu fui para o sertão, filmar lá na Fazenda Cauã, que foi uma das fazendas que Ariano Suassuna morou. E tiveram várias histórias lá, teve uma seca, a gente chegou lá, choveu, deu uma chuvinha, e a narrativa era toda baseada na seca, né? Era um santo que era roubado, né, para que chovesse. E a gente deu uma chuvinha e ficou tudo verde. Como é que a gente vai contar essa história? Mas existe uma tal de uma seca verde, e aí se colocou na boca do ator essa seca verde que passou a existir depois, né? A gente influenciou a narrativa com isso. E aí foram surgindo trabalhos, e aí eu peguei uma minissérie, né? Na verdade, uma série de 16 capítulos, que seria gravada para TV Escola, e que era gravada assim, era tudo fora de ordem, né? A gente gravava por locações. Se tinha cenas do quarto de uma adolescente
se a gente ia gravar uma cena no quarto de uma adolescente, a gente gravaria a maioria das cenas do quarto daquela adolescente naquele dia, independendo se fosse do capítulo 5, do capítulo 10, do capítulo 16, do capítulo 1. Eu tinha que fazer esse samba do crioulo doido, né, e organizar para fazer esse trabalho. Eu lembro até que um certo dia houve um desentendimento por questões de horários, né, que meus horários estavam passando e a produção queria que eu chegasse muito mais cedo, e eu disse, não, eu vou chegar nesse horário específico, nesse horário não precisa do meu trabalho. Aí insistiram e eu disse, então tá bom, você arranja outra continuista e eu saio. Quando eu disse isso, a diretora enlouqueceu, que disse, não, se essa menina sair, vai ser muito difícil uma outra continuista pegar agora. Assim, era muito complicado mesmo. E aí eu terminei o trabalho, foi um trabalho ótimo também. A diretora fez também o mesmo curso que eu, lá no Rio de Janeiro, Daniele Cucarelli. Foi muito bom esse trabalho, né? Me ensinou bastante. Cada trabalho que eu fazia, eu conhecia mais pessoas, e essas pessoas me indicavam para outros trabalhos, para outros filmes, e foi então que a partir dessas indicações surgiram convites, e um desses convites foi um convite de Marcélia para fazer um filme de Marcélia Cartacho, né? Que foi o filme De Lua. Eu fui convidada para fazer assistência de direção dela nesse filme, e foi aí onde começou a nossa parceria. Depois de Lua teve Redemoinho, né? Eram filmes assim bastante distintos. Redemoinho, De Lua era um filme de uma realidade fantástica, com um roteiro mais simples, poucos diálogos, bem curtinho, e que dava uma esfera, um lugar de criação coletiva maior, né? As pessoas, elas poderiam ter uma liberdade criativa maior em De Lua, porque ela era uma criação já, então ela poderia ser criada, e Marcélia dava essa abertura. Já Redemoinho não, era um texto mais complexo, um texto mais fechado, era também um texto de época, né, regional, bastante regional, e que tinha que seguir certos protocolos, né, certos limites, que dá também uma chance de criar, que é também um exercício muito bom para você fazer um trabalho em cima de um histórico, né, de algo que já existiu, e de talvez fazer algumas modificações, mas que não dava abertura de Lua, né? Mas foi um filme muito denso, era uma narrativa muito densa, profunda, que unia a equipe, né, que causava tensão também, mas que unia. E nesse trabalho, em Redemoinho, eu tive um papel também, foi importante também para mim, porque eu também participei da edição, né? Marcélia e Eli já tinham realizado o primeiro corte, e eles não estavam satisfeitos com o primeiro corte e resolveram continuar o processo de edição. E Marcélia resolveu me convidar, e foi um processo assim muito saboroso, assim, né? Eu trabalhando com Eli, com Marcélia, tinha hora que a gente discutia, mas a maior parte do tempo era só conexão, né? Era só conexão. E eu tenho uma conexão muito forte com Marcélia, né? A gente trabalha de uma forma muito aliada, de uma forma muito parceira, né? A gente às vezes pensa, ela pensa numa coisa, eu penso a mesma coisa, ou vice-versa, né? Quando a gente vai falando, a gente fala a mesma coisa. É um trabalho muito, muito aliado mesmo. E recentemente ela me convidou para fazer parte de outro filme dela, que foi Casa do Louvor, que ela, inclusive, também foi convidada para fazer esse trabalho, para dirigir esse trabalho, que é um filme
baseado numa peça da Companhia Bagana de Teatro, lá de Mossoró. É um grupo muito consistente de teatro, de atores muito bons, né? Que fez essa peça, e aí com o desenrolar da pandemia, eles estavam sem poder entrar nos palcos e resolveram colocar na Aldir Blanc uma adaptação da peça que eles já tinham. Quando Marcélia pegou o roteiro, ela viu que ainda tinha muitos elementos de teatro, uma linguagem ainda muito teatral. E ela chamou Bertrand Lira para fazer a consultoria desse roteiro. E à medida que a gente ia trabalhando, a gente percebeu que a gente precisava mexer também em coisas bem maiores, né? Na estrutura do roteiro, na narrativa, nos perfis dos personagens. Precisava cortar alguns personagens, cortar cenas, né? Cortar passados de personagens, cortar histórias de personagens e modificar até, como eu já falei, alguns perfis de personagens. Então, boa parte da estrutura narrativa foi alterada e a gente trabalhou, eu, Marcélia e as duas autoras, duas roteiristas iniciais, Joriana e Ana Carla, né? A gente trabalhou em conjunto para fazer essas modificações, e foi então que a gente somou na construção coletiva desse roteiro e passamos, eu e Marcélia, a ser também co-roteiristas junto com as meninas, né? Foi um processo muito, muito bom. E a partir daí, Marcélia, eu passei também a estar muito dentro do processo, comecei a participar muito também da decupagem, da construção narrativa da própria imagem, das imagens do filme. E eu passei a ser diretora também, né? Diretora assistente. Acumulei funções narrativas e criativas com funções de planejamento, né? Que são as funções de direção e de assistência de direção. E aí eu fui diretora assistente de Marcélia nesse filme Casa do Louvor. Foi um processo muito intenso, que eu aprendi muito. Eu aprendi e coloquei à prova toda a experiência que eu tinha acumulado ao longo de quase, eu digo 20 anos, mas eu acho que já são uns 23 a 24 anos de trabalho com cinema, né? De vivências com cinema. E assim, porque eu estava com uma equipe de teatro, era uma equipe praticamente inexperiente, né? E que muitas coisas, às vezes, que eu nunca tinha feito, eu tinha que dar solução para aquilo, eu tinha que administrar aquilo, né? E foi a minha contraprova, assim, né? Que me mostrou o quanto eu estava segura com tudo que eu tinha aprendido, que valeu a pena, assim, eu não investir de cara logo na direção, né? Que era uma coisa que eu queria, mas eu queria fazer com toda a segurança, com toda a experiência que eu pudesse, né? Eu escolhi, quando eu cheguei aqui na Paraíba, a trabalhar primeiro com vários diretores, trabalhar em vários filmes, ter várias experiências, para eu ter esse controle máximo, assim, do que eu queria, do que eu pretendia, e essa segurança, né? E em Casa do Louvor foi importante por isso, né? Muito, muito importante. Foi um processo muito bom, que as pessoas lá disseram, não, que a gente aprendeu muito com vocês, mas eu agradeço, assim, porque eu aprendi muito com eles. Eu tenho uma faixa de 40 filmes, né, em que eu trabalhei, entre curtas, longas e séries, isso de audiovisual, né? A maior parte é cinema, né? Fora as séries, a maior parte, fora as séries, o resto é cinema. Nunca trabalhei em publicidade. E desses filmes, né, dos longas, trabalhei, por exemplo,
O que os olhos não veem, de Vânia Perazzo, né? Achados Não Procurados, de Fabi Pena, Ambiente Familiar, de Torquato Joel, Rebento, de André Moraes, O Tempo Feliz que Passou, de André da Costa Pinto, ai meu Deus, Por Trás do Céu, de Caio Sol. Trabalhei também nos curtas A Poeira dos Pequenos Segredos, de Bertrand Lira, O Pato, de Antônio Filho. De autoria feminina, eu trabalhei em Nem Todas as Manhãs São Iguais, de Fabi Melo, Nascentes, de Raíza Prado, A Gota d'Água, de Dri Araújo, Joana, de Patrícia de Aquino. Trabalhei ainda em Cercas, né, de Ismael Moura. Trabalhei em Água Barrenta, de Tiago Pena, e trabalhei em Blue Days, de Leonora Luz. Foram vários filmes que eu trabalhei, né? Tem vários outros também que eu trabalhei lá no Rio. Sem falar, assim, dos trabalhos que eu fiz como consultora, participei de júri, né? Fiz curadoria, dei assistência, em fazer projetos, essas coisas. Foram muitos trabalhos. Um dos trabalhos mais nesse sentido que eu posso falar foi o Valfredo Rodrigues, né? Que eu elaborei o Valfredo Rodrigues, né? O primeiro Valfredo Rodrigues, e foi um marco aqui para João Pessoa, né? Também fiz parte da equipe de elaboração, eu fui a elaboradora do Plano Municipal de Cultura, que ainda não foi implantado, né? Ele parou em fase de chegar na sociedade civil, né? Para ser aprovado pela sociedade civil, e ele está sendo agora analisado pelo conselho. O conselho que havia sido fechado várias vezes e aí não pôde passar por esse trâmite. Trago agora, por fim, um projeto de roteiro que eu estou trabalhando, né, que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, que é o Privadas Vidas, né? É um filme que surgiu a partir de uma cena que eu vivenciei com meu pai nos últimos dias, né, nos seus últimos dias de vida, né? Eu estava no hospital com ele, fiquei 3 dias com ele lá, e chegou um tempo, ele morreu com problema de pulmão, né? Uns 2 meses, eu acho, 3, antes da pandemia, em 2019, e acho que foi um pouco mais, assim. E ele estava com problema de pulmão e foi perdendo a força, né, a movimentação. Ele se cansava muito facilmente, né? Chegou um momento que ele não conseguia mais ir ao banheiro. E aí as enfermeiras do hospital demoravam muito a chegar lá no quarto, e ele, com vontade de fazer xixi, não se aguentava. E aí eu passei a ajudá-lo, só que ele sentiu muita vergonha de mim ajudá-lo a fazer xixi naquele, eles chamam papagaio, né? E eu cheguei e eu tive várias lembranças de quando eu era criança, né? Ele me ensinando, me ajudando a fazer xixi no banheiro. Uma vez, quando eu tive suspeita de cólera, né? Ele me ajudando, eu vomitando, eu com diarreia no banheiro, e ele limpando com um balde lá. E aí eu trouxe para ele, eu lembrei para ele todos aqueles momentos, né? E falei uma coisa que ele falou nesse dia da minha suspeita de cólera. Eu não me lembro agora como foi direito, mas era uma coisa assim, o amor, no amor não existe vergonha, sabe? Assim, você não existe vergonha para o amor, né? Foi uma coisa assim nesse sentido. E aí eu construí uma narrativa baseada na relação de um pai
com a mãe, não, com uma filha, né? Uma filha criança, e esse filme ele vai desde o nascimento dessa criança até a morte desse pai, né? E a maior parte das cenas elas acontecem em banheiros, ou se não acontece em banheiros, alguma coisa que aconteceu vai fazer com que aquela pessoa vá para um banheiro, ou ela saiu do banheiro e vai acontecer uma cena depois, né? O filme ele tem essa pegada, ele tem esse recorte, né? E é isso, o roteiro está sendo desenvolvido para um longa, né? E bora ver no que é que vai dar. E assim, foi ele que me influenciou, né, a contar histórias, né? Foi ele que me influenciou, de certa forma, a fazer cinema, sem ele nem saber, né, que tinha sido ele. E agora eu estou contando a história dele. Agora eu vou contar a história dele. E aí eu gostaria de terminar esse vídeo pedindo obrigada, Pai. Você está aqui comigo. Você faz parte de mim, e esse filme ele mostra isso.